Bom, pessoal, então hoje a gente começa a nossa oitava e última aula com conteúdo desse curso FIC, né? Eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem bacaninha aqui no Excel, que é a construção de gráficos, tá? Só que inicialmente a gente vai entender um pouquinho para que servem os gráficos, quando que eu uso um tipo, quando que eu uso outro, certo? Para a gente não ficar também trabalhando muito aleatoriamente com essa ferramenta que é tão importante aí, tá? Então, os gráficos, né, quando comparados às bases de dados ou tabelas, né, eles apresentam algumas vantagens, mas principalmente a questão deles levarem uma visão sistêmica dos problemas e oportunidades, então eu consigo olhar para a minha base de informação como um todo, né, de forma bem mais detalhada do que eu consigo ver num monte de números que estão lá compondo a minha base de dados. E também os gráficos, eles já mostram para a gente alguns padrões, né, que passam desapercebidos quando eu olho simplesmente a base de dados. Bom? Os dados de Anscombe. Então, lá em 1973, esse estatístico, Anscombe, ele bolou, né, ele montou aí um conjuntinho de dados, que é esse daqui. Então, são 4 conjuntos, na verdade, de dados, que eles têm algo em comum. Se nós, por exemplo, a gente pega média e desvio padrão, eu percebo algumas semelhanças entre o conjunto de dados. Então, a média dos dados que estão na variável x para cada um dos conjuntos são iguais, e as médias observadas em cada um das variáveis y, né, nesses conjuntos também são iguais, né? Então, será que esses dados são iguais, que eles se comportam da mesma forma, que se tratam aí de populações similares, né? O desvio padrão desses dados também são iguais. Será que se tratam do mesmo conjunto, né? Como é isso? Então, se eu olhar, né, de forma gráfica para esses dados, o que eu vou ver? Olha lá o meu conjunto 1, como ele se comporta. Olha só o conjunto 2. O conjunto 2 tem uma distribuição bem diferente do conjunto 1, né? É nitidamente diferente. Quando eu olho o conjunto 3, também, né, já tem um comportamento linear, com um pontinho ali fora dessa linearidade, certo? E ainda está aqui o meu conjunto 4, totalmente diferente do anterior. Então, embora esses diferentes conjuntos de dados tenham ali as medidas de resumo, média e desvio padrão idênticas, quando a gente olha a distribuição desses dados, como que a variável y se comporta em relação à variável x, nós vemos que existem muitas diferenças, tá? Então, a ideia desse estatístico, com essa brincadeirinha aqui, né, com essa situação, é realmente mostrar como é importante a gente visualizar os dados que estamos trabalhando. Né? Como simplesmente olhar para alguns parâmetros estatísticos pode ser nos levar aí a conclusões equivocadas, né? Comparações equivocadas. Então, utilizar a ferramenta dos gráficos é muito importante para uma análise completa dos nossos dados. Okay? Então, por isso que a gente vai encerrar esse curso trabalhando um pouquinho de gráficos. Então, dicas para construir um gráfico. Então, existem, vamos dizer assim, boas práticas. Não é que são regras, obrigações, mas existem boas práticas para se construir um bom gráfico, né? Um gráfico que realmente vai conduzir a uma análise satisfatória dos dados que nós temos em nossos bancos. Então, por exemplo, se eu for comparar aí, né, quero comparar market share, né, de uma empresa, de empresas, né? É mais fácil eu usar um gráfico de setores ou eu usar um gráfico de barras? Pensem aí. Quando a gente trabalha, né, querendo visualizar uma parte dentro de um todo, né, qual é a contribuição da companhia 1 dentro de todas o mercado que essas companhias estão inseridas, né? Então, quando eu quero ver a parte de um todo, melhor eu trabalhar com market share. Eu consigo ter ideia de proporção entre, né, os componentes desse gráfico
mais facilmente do que eu vejo aqui. Esse gráfico de barras, ele me dá uma boa ideia de quem é maior, né? De quem é menor nesse mercado, mas a proporcionalidade é difícil porque eu não tenho ideia aqui do total, enquanto aqui a gente enxerga o 100%, o círculo todo, e qual é a fatia que cada companhia está levando desse mercado. Tá? Então, toda vez que eu for trabalhar com uma parte de um todo, né, eu posso lançar mão aí de um gráfico de setores. Gráfico em 3D ou gráfico em 2D? Olhem esses gráficos. Né? Então, cada vez mais eu acho que o Excel tem inserido ferramentas, né, gráficas avançadas aí, né, que permitem a construção de gráficos bem bonitos, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado com a funcionalidade desses gráficos. Tá? No caso aqui, simplesmente eu pegar esse gráfico em 2D e passá-lo para 3D, né, porque é o mesmo conjunto de dados que eu estou mostrando aqui, eu posso ter alguns problemas. Tá? Olhem, por exemplo, os dados aqui de março no gráfico 2D e no gráfico 3D. Eu posso gerar uma interpretação equivocada quando eu olho para o 3D. Aqui eu não consigo ter certeza que os dados da cidade C em março, né, estão abaixo dos dados da cidade A. Fica complicado, né? Eu perco um pouco a noção de onde estão os meus pontos. A mesma coisa vai acontecer aqui quando eu olhar para o mês de julho. Tá? Quando eu olhar para o mês de julho, eu não tenho ideia se realmente a cidade B passou a cidade C ou não. Né? Enquanto que quando eu olho no 2D, eu consigo perfeitamente ver o que está acontecendo nesses pontos. Tá? Então tomem cuidado quando a gente usa gráfico em 3D, porque ele pode gerar uma distorção. Existem situações, né, em que um gráfico em 3D ele é exigido. Né? Quando a gente está olhando realmente para 3 variáveis, né? Então eu faço uma superfície, aí sim, um gráfico em 3D ele é necessário. Mas nesse caso, simplesmente por uma questão de estética, pensem bem o quanto vocês estão perdendo na interpretação desse resultado. Tá? Aqui é um outro exemplo similar, né, de como o 3D pode destruir o seu gráfico. Eu tenho exatamente o mesmo conjunto de dados nos dois gráficos, porém eu mudei a ordem de apresentação. Né? Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, olha só, a companhia 1 me parece ser a que tem a maior participação nesse mercado aí. Enquanto que se eu olho nesse gráfico, a companhia 2 é a que parece ter a maior participação. E na verdade é o mesmo conjunto de dados. Então, quando eu converti esses dados, né, de 2D para 3D, eu acabei perdendo um pouco a noção de proporcionalidade. Tá? Então tome muito cuidado com os gráficos em 3D. Pode ser bonito, pode ser chamativo, pode dar uma ideia de modernidade, mas, né, ele perde um pouco a funcionalidade que ele deveria ter. Algumas coisas, né, que a gente às vezes não presta atenção, mas é importante, né? Quando a gente coloca rótulo nos gráficos, o ideal é que a gente coloque no sentido de leitura natural nosso, né? Então nós lemos normalmente, o texto ele está sempre na horizontal, certo? E a gente lê, obviamente, da esquerda para a direita. Então, esse tipo de rotulagem aqui é difícil, né? Ele não é um negócio tão que a gente olha e já identifiquei o que está acontecendo e tal. Muitas vezes eu tenho que virar a cabeça para ler e tudo mais. Então, é preferível que a gente se atente para que essa escrita ela esteja o mais bate-pronto para a leitura nossa, padrão, certo? Ah, mas aqui o nome do eixo fica na lateral. Sim, o nome do eixo fica. Ainda se você quiser inverter, você consegue, mas aqui o título do eixo a gente acaba realmente colocando ele inclinado, tá? Mas tentem, né, o texto que realmente é analítico, né, que aparece maior quantidade, fazer com que ele esteja aí num sentido mais natural para a gente de leitura. Aqui é algo super importante que pode me levar a uma conclusão equivocada também, a uma análise equivocada dos meus dados, que é, quando eu estou trabalhando com gráficos de barras, a escolha da minha escala do eixo Y. Vejam, esses dois gráficos eles foram construídos com o mesmo conjunto de dados. Exatamente o mesmo conjunto de dados. Mas qual é a diferença de um e de outro? Por que aqui eu vejo um degrau, né, uma escadinha, e aqui me parece que está tudo igual?
Porque esse eixo aqui foi cortado, né? Ao invés de eu pegar desde o valor 0 até o valor de referência, né, da quantidade de respostas lá do consumidor que eu tive, que responderam que estão felizes, com os que não estão felizes e os que não responderam, eu cortei a escala. E eu cortei essa escala num ponto muito, vamos dizer assim, interessante, que já estava bem pertinho aqui do topo. Veja, eu estou começando do 150 e as minhas respostas vão até 1230. Né? Então eu cortei isso daqui, ó, bem pertinho do topo, como se eu tivesse pegado uma lupa e fosse lá olhar o que está acontecendo lá em cima, na sutileza entre a diferença de uma resposta e de outra. Então, quando eu faço isso, eu gero uma interpretação equivocada dos meus dados, porque olhando para esse gráfico, eu posso ter a sensação, né, ter o feeling de que eu tenho mais clientes felizes com o meu produto do que não felizes, do que não responderam. Realmente eu tenho, mas o quão significativo é isso? O quão significativa é essa diferença entre as respostas sim ou não? Veja aqui foi de 1230 para 1210. Gente, são 20 pessoas em 1200 pessoas. O que isso representa? Entende? Então, cortar a escala de um gráfico de barras me leva a fazer uma interpretação equivocada. Eu vejo diferenças onde não há diferenças, tá? Então tomem cuidado com a escala que vocês usem, tá? Vamos lembrar que a nossa ideia não é mentir utilizando estatística, tá? Então, em resumo, né, de forma bem prática, vamos evitar os gráficos 3D. Usem gráficos 3D quando eles são necessários, quando você precisa de uma superfície, por exemplo, de resposta. Né? Porque eles podem distorcer os dados e dificultar a interpretação. Gráficos de barra, eles devem começar do zero. Gente, quando eu estou num gráfico de barras, a intensidade da barra, né, o tamanho dela, traz informação. É para isso que ela serve, né? É para me dar a sensação do que é maior que o que. Então, esse comprimento da barra, ele carrega informação com ele, é importante para o gráfico. É diferente de quando eu trabalho com gráfico só com pontinhos. Tá? Então, tomem cuidado. Ponham a barra na íntegra. Qual que é o tamanho real dessa barra? Tá bom? E tentem facilitar a leitura do gráfico. Evitem cores que não tenham contraste. Evitem cores exageradas, né? Que cansam o olho do leitor. Evita aí ficar fazendo com que ele vire a cabeça para ler o que você escreveu. Tá bom? Então, vamos tomar cuidado com essa leitura do gráfico. Façam uma análise crítica após construir o gráfico, tá? Então, como que a gente faz gráficos no Excel? Tá? Então, vamos olhar aí primeiro quais são os mais utilizados. No Excel, os mais utilizados, ou os mais importantes, são o gráfico de barras, que a gente usa para fazer comparações. Existem tanto barras horizontais como verticais, né? Então, eu uso para comparar situações, tá? O gráfico de setores ou de pizza, que ele vem representar uma parte de um todo. Ele serve justamente para isso, quando eu tenho lá um montante total e eu quero olhar quanto que cada categoria ocupa desse total, a parte de um todo. Tá? A linha de tendência, né, que serve para visualizar aí comportamentos de um indicador, como que as variáveis se comportam ao longo do tempo, certo? Justamente essa questão do tempo é algo que eu posso usar bastante com linhas de tendência. Né? Então, o quanto choveu por dia na região tal. Então, eu posso olhar dia a dia, vou fazer lá um gráfico de tendência, de linha. Ok? E o gráfico de dispersão, que muitos confundem com esse de tendência. Tá? Eles confundem com isso, mas eu tenho que pensar que o gráfico de tendência, o que ele coloca no eixo X são categorias. Tá? E o de dispersão, o que ele coloca no eixo X são variáveis. Tá? A dispersão, ela faz uma relação entre duas variáveis. Tá? Por exemplo, eu olhei no gráfico de tendência como foi a chuva ao longo dos dias. E na dispersão, como que foi a relação? Chuva por exemplo, radiação solar no dia.
Tá? Então eu vejo duas variáveis simultaneamente. Como que elas se relacionam? Existe uma relação entre elas? Né? Quanto maior o índice de radiação, menor a quantidade de chuva, certo? Existe essa relação? Então toda vez que eu quiser ver relação entre duas variáveis, eu vou usar dispersão. Então, reforçando, gráfico de barras eu vou usar para verificar se existem diferenças entre categorias. Lembrando que a intensidade da barra é importante, ela me ajuda na interpretação, na compreensão dessa intensidade da diferença entre um e outro. Tá? Então, no eixo vertical, o eixo Y, né, a gente coloca o valor da variável de interesse. Por exemplo, eu quero olhar quantos clientes eu tenho em cada categoria. Então, aqui eu vou colocar o número de clientes. E no eixo horizontal, eu vou colocar a categoria da variável de interesse. Então, quantos clientes eu tenho por cada categoria, tá? Por cada loja, por exemplo, tá? Aqui, um exemplo de um gráfico de barras bem interessante. A fonte dele foi a revista Veja, lá em 2010, né? Tem um tempinho aí. Que foi construído na época da Copa do Mundo, para comparar o barulho que a vuvuzela fazia. Tá? Então, nessa Copa aí, todo mundo ficava cornetando essa vuvuzela, era algo infernal, vamos dizer assim. E por quê? Eu digo que é infernal? Porque realmente o ruído, né, o som provocado por ela, emitido por ela, era muito alto, né? 140 decibéis. Tá? Então esse gráfico ele foi bem construído, ele é bem ilustrativo, né? Que ele traz a comparação da quantidade de decibéis e já também traz o que ele está comparando. Né? Então, por exemplo, o tráfego pesado em relação à vuvuzela, tá lá a vuvuzela. Aqui se compara a vuvuzela, olha, um tiro de revólver. Tá? Então é uma aplicação de um gráfico de barras em que eu estou comparando situações com o meu instrumento de interesse. Qual é a minha variável medida? A minha variável medida é os decibéis produzidos por esses itens aqui. Tá? Gráfico de setores ou pizza, então eu quero sempre quanto é a parte de um todo, tá bom? Quanto que representa a parte de um todo, lembrando que esse gráfico no total, ele vai representar 100% das minhas observações, ok? Tendência ou linha, então eu posso, por exemplo, usar lá numa empresa para ver um indicador, como ele se comporta ao longo dos meses, como ele se comporta ao longo dos dias. Ele é muito utilizado para fazer um gráfico temporal, certo? Temporal, em que no eixo X, no eixo horizontal, a gente coloca o tempo, os dias, as horas, os meses, né, os anos, o que vocês quiserem. E no eixo vertical, a variável ou indicador, tá bom? Aqui um exemplo da aplicação de gráfico de barras e de gráfico de tendências, ok? Então, esse gráfico, né, que foi fornecido aí pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ele traz a informação de um comércio bilateral, onde ele apresenta o fluxo comercial, exportações mais importações do Brasil com diversas regiões, tá? E ele faz isso, traz essa informação para o ano de 2003, 2008, 2009, 2010. E veja, ele apresenta esse comércio bilateral agrupado aqui por regiões. Então, o comércio com a Ásia, com a América Latina, com a África, com o Oriente Médio. E coloca cada ano numa barra. Tá? Então, aqui, se eu quero comparar o que estava acontecendo com a Ásia e com a América Latina ao longo dos anos, é difícil, eu tenho que ficar prestando muita atenção, lembrando qual era a barra que eu tinha que olhar. É difícil de eu ver uma tendência aqui nessas barras, né? Então, esse gráfico ele foi convertido lá pelo pessoal do blog Atirei o Pau no Gráfico, tá? Num gráfico de tendências, certo? Então, eu estou olhando para cada região ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos e vendo lá qual foi, né, o fluxo comercial. Veja, eu consigo facilmente em um determinado ano, por exemplo, se eu pegar aqui 2008,
comparar essas três regiões. Eu consigo ver quem vinha aumentando, quem diminuiu, quem aumentou mais, certo? Então me facilita a comparação. É mais fácil eu bater o olho e saber o que está acontecendo no gráfico de tendência do que nesse gráfico de barras. O gráfico de dispersão, então vamos lembrar que o gráfico de dispersão ele sempre vai relacionar duas variáveis, tá? Duas variáveis. Então, por exemplo, como que o peso e a altura das pessoas se relacionam? Será que quanto mais alta a pessoa, mais pesada ela é? Quanto mais baixa, menos pesada ela é? Existe essa relação? Eu consigo traçar um padrão para essa relação, que nem no caso aqui, eu estou colocando uma reta, né? Será que essa reta ela descreve bem esses pontos que estão aqui? Eu estou vendo essa relação, como que peso se relaciona com altura dentro de uma população, tá bom? Relação. Lá no Excel vocês vão encontrar o menu, né, de gráficos aqui no menu inserir, tá? Inserir, então tem lá a região dos gráficos, existem gráficos recomendados, vocês podem usar essa ferramenta ou escolher o gráfico que vocês quiserem, tá? Na aula de hoje o que a gente vai fazer é trabalhar com uma função e montar um gráfico a partir dessa função, tá? E nós vamos trabalhar um banco de dados, né, em que nós vamos construir diversos gráficos para facilitar a análise desses dados pelo professor. No caso aqui eu tenho notas, né, frequência, tempo de estudo. Então a gente vai construir alguns gráficos que facilitam a análise do banco de dados, da tabela. Tudo bem? Vocês ainda ficam com duas atividades, a atividade 13 e a 14, né, que são simples, são atividades bem mais simples do que a da aula passada, né, bem menor a quantidade de trabalho, mas mais para a gente praticar um pouquinho a construção de gráficos, sem deixar de praticar o que a gente já viu antes nesse curso. Então, vocês vão montar a tabela, certo? Vão preencher com fórmulas, ok? Existe a orientação lá na própria tabela de como fazer. Preencheu as duas tabelas, aí vocês vão fazer alguns gráficos aqui para mim e me mandar, tá? Então é isso, pessoal. Bom, então aqui, na primeira atividade que eu vou desenvolver com vocês, o que que eu tenho? Eu tenho uma função, né, que relaciona a minha variável y com a minha variável x, né? Então eu coloco lá para vocês. Y é igual a 2x² menos 12x mais 15. E eu peço que vocês elaborem uma planilha que encontre o valor de y no intervalo de x de menos 2 a 10. Tá? E que depois que a gente faça um gráfico desse conjunto de dados. Tudo bem? Então, como que eu posso achar aqui a variável y? Quanto vale y para cada um desses x no intervalo de menos 2 até 10? Como que eu faço? Pego minha calculadora e fico fazendo? Não, né? A gente vai aplicar fórmula, né? Eu sei como é essa relação de y com x. Então, eu vou traduzir isso daqui numa fórmula aqui na minha tabelinha. Então, lembra lá, né? Y, ele vai ser igual 2 vezes o x. Cadê o x? O x está aqui, ó, essa célula aqui. 2 vezes o x. O x está elevado ao quadrado. Então, como que eu elevo ao quadrado no Excel? É o acentozinho ali ao quadrado. Menos 12 vezes o x, o mesmo x, né? Mais 15. Beleza, minha fórmula está lá, exatamente igual a que se apresenta aqui nessa função. Ó, que beleza, já calculou para mim. O que eu vou fazer? Arrastar até lá embaixo, porque aí ele realiza o cálculo para cada um dos valores de x, tá bom? Então, essa parte foi fácil, né? Se a gente tivesse um desse daqui nas aulas de matemática lá no colégio, a gente estaria muito bem, né? Não precisaria ficar fazendo na mão as continhas. Vamos ver como que se comporta graficamente essa função. Né? Se vocês se lembram aí lá do ensino médio, né? Uma função do segundo grau, ela é bem característica, né? Ela tem uma curva bem característica e a gente vai ver se a gente conseguiu realmente representar isso com os nossos conjuntos de dados. Então, eu vou em inserir. Inserir o quê? Gráficos. Que tipo
tipo de gráfico eu vou usar aqui? Eu estou querendo ver como que y se relaciona com x. Relação entre duas variáveis. Se eu estou relacionando duas variáveis, eu vou trabalhar com um gráfico de dispersão. Então, clico lá no gráfico de dispersão. Galera, se vocês colocarem o mouse em cima do gráfico aqui, ele já fala que tipo de gráfico que é. Ó, gráfico de linhas, gráfico de áreas, gráfico de estoque, superfície ou radar, tá? E aqui o de dispersão. Nessa setinha aqui do lado, ele me abre todas as opções que eu tenho. Eu vou fazer esse gráfico aqui, que simplesmente eu estou pegando cada ponto XY e colocando apenas um marcador, uma bolinha, né? Vamos colocar assim. Nossa, Marcela, não apareceu nada no seu gráfico. O que é isso? Não apareceu nada porque eu não tinha selecionado nenhuma célula para compor esse gráfico. Mas, criei o gráfico, automaticamente aparece já aqui, ó, ferramentas gráficas, ferramentas do gráfico, né? E eu posso vir em selecionar dados. Selecionar dados, eu vou selecionar o conjunto de dados que vai compor esse gráfico. Venho aqui em adicionar, adicionar a série. Como que vai chamar essa série? X. Tá? Então, a função y em função de x. Os valores de x, bom, os valores de x estão aqui. Eu quero esses valores de x aqui, ó. E os valores de y? Onde estão os valores de y? São os valores que eu calculei. Esses valores de y aqui. Tá lá. Montou o gráfico, ok, né? Ok. Montou o meu gráfico y em função de x, certo? Esse gráfico, ele se aparenta com uma função do segundo grau, né? Ele realmente traz a ideia da parábola, né? Que esse tipo de função tem essa característica, sim, né? É uma parábola, eu tenho aqui um ponto de mínimo, né? Então está bem coerente com o que a gente deveria esperar dessa função do segundo grau, tá? Então esse gráfico, aparentemente ele ainda está meio feião, a gente vai mexer em alguns vamos fazer algumas formatações com ele, tá? Para mudar um pouco a característica, realmente a aparência dele, tá? Além do que, a gente vai inserir aqui uma linha de tendência. Já falo que é isso. Então, como que eu mudo a aparência do gráfico? Seleciono, ainda lá em ferramentas do gráfico, eu tenho aqui Design, que eu mexo em algumas coisas. Existem alguns designs pré-formatados do Excel que eu posso tentar usar, mas tomem cuidado, né? Vamos lembrar que em termos de aparência, menos é mais. Tá? Menos é mais. Às vezes eu faço um gráfico lá que é muito difícil de ler, certo? Então tomem cuidado. E eu tenho formatar, em que eu posso realmente mexer na cor do fundo, inserir figuras, né, setinhas, o que eu quiser dentro do gráfico. Eu vou aqui em Design, porque o que eu vou mexer é um pouco mais funcional. Eu quero inserir nesse gráfico alguns elementos gráficos, tá? O que é isso? Se eu abro essa ferramenta aqui, eu vou ver que eu posso mexer nos meus eixos, eu posso colocar título nos eixos, eu posso colocar título no gráfico, rótulo nos dados. O que é isso? Eu vou colocar lá no pontinho o valor dele, XY dele. Eu posso mexer nas linhas de grade, que são essas linhazinhas, né, que estão cruzando aqui. Posso pôr legenda nesse gráfico, tá? Então, para esse tipo de gráfico aqui, o que eu vou mexer com vocês é aqui, ó, título do eixo. Vamos pôr um título horizontal. Qual é o nome do meu eixo horizontal? É Y, é X, né? Então, eu coloquei lá a minha variável X, certo? E vou dar um nome também para o meu eixo vertical. Qual é o nome do meu eixo vertical? É Y, estou vendo lá a variável Y, tá bom? Feito. Esse gráfico está com a fonte em cinza, não gosto. Como que eu mudo? Posso vir aqui na página inicial mesmo e alterar a cor da fonte. Por exemplo, colocar vermelho, né? Ficou pior. Então, vou colocar preto. Eu quero tudo em 12. Pronto, fonte grande, né? Então, tá aí. Consigo mudar a cor da fonte, consigo inserir essas legendas. Ainda
Tá muito difícil de ver o eixo, né? O eixo, ele está se confundindo com as linhas de grade. Então eu vou mudar isso, eu vou dar um destaque. Eu vou dar um destaque para esses eixos. Como é que eu faço? Bom, se eu clicar lá em cima dos dados do eixo, por exemplo, o eixo Y, e for com o botão direito do mouse, eu abro lá a opção de menus, né, de ferramentas, e eu venho aqui, ó, formatar eixo. Abri, né, o diálogo aqui, o meu menu de formatação desse gráfico, tá? Ele já me permite aqui escolher o que eu quero formatar do gráfico todo, tá? Mas como eu fui pelo eixo, eu estou aqui em eixo vertical. Eu posso, por exemplo, mudar a escala, né? Ao invés de eu olhar de 20 em 20, eu quero olhar de 10 em 10. Fica melhor? Ah, não, ficou mais poluído. Tá bom, vamos voltar, vamos deixar de 20 em 20. Tá bom? Então eu posso mudar tanto os meus limites, né? De quanto a quanto esse eixo está indo. Então aqui ele está indo de menos 20 até 100, mas eu poderia mudar isso. Tá? E também a unidade principal, que é de quanto em quanto ele vai pular. Ok? Aqui, onde que o eixo cruza, né? Onde que o Y vai cruzar o X? No 0, 0 é o mais comum, mas eu posso deslocar esse eixo de acordo com a minha necessidade. Tá? Outra coisa que a gente pode mexer é marcas na escala. Aqui no caso eu não estou colocando nenhum, tá? Mas eu poderia colocar marquinhas, por exemplo, internas. Que mais? Eu não vou colocar rótulos, mas eu posso mexer no número, por exemplo. Então eu posso falar para ele que a categoria é número. Vou usar com 2 casas decimais. Veja que ele já coloca casas decimais aqui para mim. Mas não é o meu caso, eu não quero colocar casas decimais, então eu vou colocar 0. Tá? Então aqui é uma forma de mexer. Como que eu mexo agora na cor desse eixo? Que era o que eu vim fazer aqui e comecei a fazer outra coisa, né? Então, se eu for aqui no baldinho de tinta, eu vou formatar a estética desse eixo, tá? Então, eu posso mexer no preenchimento. Não vou preencher nada, não quero isso todo escuro, né? Todo pintado. Eu vou mexer na linha. Eu quero que essa linha seja preta. Não vou pôr transparência e eu vou aumentar a espessura dela. Tá? E ainda, eu quero deixar bonitinho, eu vou colocar uma setinha lá na ponta. Beleza? Tá feito. Vejam aqui que já aparecem as marcas, né, internas. Então, elas vão ficar... Eu escolhi internas, elas aparecem para dentro do gráfico. Que eu fui aqui, ó, gente. Eu fui lá em marcas da escala. E por isso que a escala principal eu queria interna. Mas eu posso tirar e deixar sem nenhum tracinho. Tá? Vai do que vocês estão fazendo, vai da exigência do professor, do artigo, do que vocês estão fazendo, tá? Dá para colocar. Bom, agora eu quero mexer no eixo horizontal. Preciso ir lá no gráfico, selecionar, pedir para abrir de novo a caixa de diálogo? Não. Venho aqui, opções do eixo, né? O que eu quero formatar? Eixo horizontal. Veja que ele já mudou a seleção aqui para o eixo horizontal. Tá, o que eu quero fazer nesse eixo? Eu quero deixar ele com uma linha preta, grossa e com uma setinha na ponta. Pronto. Tá feito o meu gráfico. Aqui, pessoal, uma coisa que a gente pode fazer também, que eu tinha falado, trabalhar com a linha de tendência, né? Então, como que eu faço para inserir uma linha de tendência? O que é essa linha de tendência? Bom, então aqui ainda o que a gente pode fazer é inserir a linha de tendência, né? Que eu tinha falado para vocês. Para que serve essa linha de tendência? A linha de tendência, ela tenta gerar um modelo matemático que descreva esses pontos que a gente colocou no gráfico, tá? Que nem aqui nesse caso, a gente já tem qual é a relação de y e x. A gente já sabe, né? Y é 2x² menos 12x mais 15. Mas e se eu não soubesse? Se eu só tivesse o conjunto de dados, né? E tivesse falado, olha, acha para mim uma equação, né? Ou qual é a função que descreve a relação de y e x, tá? Sendo que eles seguem esses pontos. Então, o que eu poderia fazer é fazer o gráfico no Excel, clico lá num dos pontos, ele seleciona todos os pontos, né? Vejo que todos os pontinhos estão selecionados. Clico com o botão direito do mouse
E vou em adicionar linha de tendência. Tá? A linha de tendência padrão, né, o default do Excel, é colocar uma linha linear. Ele busca um modelo linear, uma relação linear. Nesse caso, a gente sabe que essa relação ela não é linear. É uma equação de segundo grau, tá? É um polinômio. Então, eu posso vir e ajustar. Tá? Qual é o tipo de relação que eu tenho aqui? É polinomial de ordem 2. Tá? Então, uma equação do segundo grau, é uma função, né, do segundo grau, desculpa. Certo? Então, tá lá. Ele falou, olha, essa linhazinha pontilhada que eu coloquei aqui se ajusta muito bem aos seus dados, tá? E, né, se eu descer aqui, né, vou lá na minha, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Se eu for descendo aqui nessa barrinha de ferramenta, eu vou ver que ele me dá a opção de exibir a equação desse gráfico. Qual é a equação dessa linha de tendência que foi colocada? Pronto, ele exibe. E ainda ele exibe para mim o valor do R² no gráfico. O R², não vou ficar entrando nesse mérito aqui, mas assim, a grosso modo, ele nos dá uma ideia do quanto essa equação realmente representa os pontos que estão lá no gráfico, tá? Então, quanto mais perto de 1, melhor é o ajuste. Quer dizer que esse modelo matemático, ele está muito bom ali, tá? Quanto mais longe de 1, né, ou mais próximo do 0, pior é esse modelo, tá? Então, se a gente olhar aqui, vou fechar essa barrinha, se a gente olhar, essa equaçãozinha aqui que ele me gerou, y igual a 2x² menos 12x mais 15, é exatamente a que eu tinha, certo? Então, se eu não conhecesse essa função, o Excel poderia me gerar adicionando a linha de tendência à equação do gráfico, tá bom? Isso aqui é bem útil, principalmente o pessoal aí que está fazendo engenharia, né? Para as aulas para fazer os relatórios de física, né, os relatórios de outras disciplinas aí, vocês vão usar bastante, tá bom? Podem usar, né? Bom, a outra atividade que eu vou desenvolver com vocês é essa daqui, que é um banco de dados de um professor, né? Então, ele tem lá uma lista de 40 alunos de uma disciplina, e ele fez um levantamento lá da frequência de cada aluno, a nota final desse aluno e o tempo de estudo que cada aluno falou para ele que se dedicou, tá? E ainda ele fez um levantamento lá de quantos eram os homens, quanto eram as mulheres dessa turma, dessa disciplina, tá? Então eu tenho lá esses dados e eu pus algumas atividades aqui para a gente desenvolver de forma a ajudar esse professor a entender os seus dados, né, a tirar algumas conclusões dos seus dados. Então, a primeira coisa que eu peço é, faça um gráfico que relacione a frequência do aluno com a sua nota. Olha lá, estou pedindo que relacione. Então, como que eu relaciono a frequência com a nota? Bom, eu posso fazer um gráfico de dispersão, tá? Eu vou selecionar aqui e vou inserir lá o nosso colega, gráfico de dispersão. Tá lá. Ele automaticamente pegou isso aqui como título do gráfico, tá? Pôs lá nota. O nome não é exatamente esse, então eu vou mudar, tá? Eu vou fazer nota versus frequência, ok? E tá aí. O gráfico padrão é isso. Como eu disse, lá nas ferramentas do gráfico, vocês podem vir e fuçar. Só um minuto. Desculpa. Então, vocês podem vir fuçar, né, mudar o visual, né, o aspecto desse gráfico. Novamente, eu peço que tenham cuidado, que lembrem-se lá que menos é mais, tá bom? Mas, no geral, a gente precisa inserir algumas informações aqui que são de extrema relevância. Por exemplo, o que é isso que eu coloquei nesse eixo? Tá, eu agora aqui sei que é nota. Mas será que eu vou saber depois que isso aqui era nota? Né? O que é isso que está nesse eixo aqui? Então, a gente precisa colocar o título nos eixos. Como é que eu faço isso? Elementos gráficos, título nos eixos. Vamos colocar primeiro no eixo vertical. Então, esse eixo vertical que eu tenho ali é a nota. Como que eu sei que é a nota? Porque nota, se eu olhar na minha base de dados, ele vai de 0 a 10. E outro? Né? Quando eu seleciono um conjunto de dados e solicito a inserção num gráfico de dispersão,
sempre os dados que estão à esquerda serão o meu eixo X, né, o meu eixo horizontal. E os dados que estão à direita serão os meus dados do eixo vertical, do eixo Y, tá? Então, os dados à direita, nota está no eixo Y. Vamos inserir agora o título no horizontal. No horizontal, o que eu tenho é frequência, certo? De novo, posso mudar a cor da letra, né? Não gosto dessa cor de letra. Eu posso aumentar, por exemplo, o tamanho dessa fonte. Esse daqui eu posso diminuir, por exemplo, tá? A gente pode também mudar a cor e o aspecto desses pontos, né? Então, se eu clico lá em um, seleciono, vou com o botão direito do mouse, formatar série de dados. Então, aparece a caixa de diálogo e eu estou aqui em série, né, na série dos dados mesmo, ou seja, eu vou mexer nesses pontos, no que compõe o meu gráfico, tá? Então, eu tenho a opção de mexer na estética, é sempre o baldinho de tinta, né, é a formatação estética do negócio. Então, se eu tivesse linha, eu podia trabalhar com linha, mas eu escolhi um gráfico que não tem linha, ele só tem marcador, né? Então, eu posso vir e mexer no marcador. Ah, não gostei do marcador de bolinha, eu vou mudar. Então, eu posso pôr aqui, ó, eu quero um outro tipo de marcador. Eu quero, por exemplo, um triângulo, e eu quero esse triângulo bem grandão. Vou colocar ele lá em 10, tá? Ou não, eu quero um triângulo bem pequenininho, certo? Então, aí, vocês podem escolher o tamanho. Posso alterar o tipo de preenchimento, né? Veja que existe toda uma gama de opções. Aqui o nosso, ele tá para ser preenchido de azul. Eu vou mudar isso para preto. Vou mudar também a cor da borda, tá? Então, vocês podem personalizar da forma que quiserem. Ok? Então, tá lá. Meus pontos estão alterados da forma que eu gostaria. Né? Se eu quiser mexer nos eixos, na cor dos eixos, mesma coisa que eu fiz no anterior. Vocês vêm aqui, escolhe lá, vou mudar o eixo vertical. Eu quero ele preto. Eu quero grosso. Aqui vou mudar o tipo da seta. Tá bom? E posso fazer para o outro também. Né? Ah, eu não gosto de linha de grade. Linha de grade são essas linhas, né, que referenciam para mim onde os valores dos eixos, né? Então, aqui nesse ponto, frequência de 20%, eu tenho uma linha que me conduz até lá em cima no meu gráfico, né? De 40, de 60. Ah, se eu não quero linha de gráfico, de grade, eu posso clicar nela e simplesmente deletar, tá? Clico na linha vertical e deleto, certo? E essas linhas também são personalizáveis em relação à cor, tá? Espessura, e é do mesmo jeito. Clico lá, botão esquerdo, formatar área de plotagem, e posso vir escolhendo aqui o que eu quero, como por exemplo, linha de grade do eixo vertical. Aí eu quero ela em rosinha, tá? Posso fazer, ok? Então vocês podem personalizar a aparência do gráfico da forma que quiserem, tá? Então tá feito lá o primeiro, resolvido o primeiro problema. Eu já começo a ver, né, como que se relaciona a nota que o aluno tirou com a frequência dele em aula. Desculpa. Meu segundo trabalho aqui é fazer um gráfico que relaciona agora o tempo de estudo do aluno e a sua nota. Tempo de estudo e a sua nota, tá? Então, eu vou pegar esse gráfico. Aqui, só para agilizar, eu vou só copiar o gráfico, mas vocês, né, podem lá inserir gráfico de dispersão, selecionar os pontos e tudo mais. Eu copiei, tá? Deixa aqui, mas eu vou alterar. Então, eu quero aqui tempo de estudo. Se eu clicar duas vezes, né, no título que eu dei para o eixo, eu consigo mudar o que está escrito, ok? Aqui eu abri sem querer. Só que meus dados não estão em tempo de estudo, eu preciso mudar isso, tá? Então, olha só, como eu copiei um gráfico, né, e colei ele novamente na minha planilha, ele tem exatamente a mesma
referência em termos de dados. E vocês podem notar que toda vez que eu clico no gráfico, ele me mostra de onde ele está pegando os dados. Tá? O contorno aqui em azul é o que está no eixo Y e o que está em roxo é o que está no eixo X. Então eu posso, né? Veja lá, meu mouse na forma de cruzeta, que é a forma mover, né? O que sinaliza para mim que ele vai fazer uma função de movimentar a minha seleção. Então eu seguro e movimento para o lado. Opa! Acabei de mover, não consegui mais. Pronto. Tá, então eu vou mover para o lado. Deixa eu só ajustar aqui que eu mexi, certo? Então tá lá. Agora ele está pegando, né? O azul, que é o Y, nota, e o X, que é o que está selecionado em roxo, é o tempo de estudo. Né? Vejam que agora o gráfico, eles são diferentes. Automaticamente a escala do meu eixo X já se ajustou, porque a frequência vai de 0 a 100, mas o tempo de estudo vai de 0 até 8, né? Acho que foi a maior carga horária de estudo dos alunos. Tudo bem? Então, ele já fez o ajuste automaticamente. Tá? A gente pode alterar essa escala, né? Então, eu posso clicar no eixo, né, em cima dos valores, clico 2 vezes, abro lá minha caixa de diálogo, ou clico com o botão direito, né? E coloco formatar eixo. E aí, quando eu venho no baldinho, lembra lá? Eu mexo em tudo que é estético. Quando eu venho aqui nessas barrinhas, eu mexo no que é valor, tá? Em escala, em tipo do número que eu estou inserindo lá, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, qual é o limite desse seu eixo? No meu está indo de 0 a 9. Ah, 9 é ruim, vou de 0 a 10, tá? E eu quero que a unidade principal seja 2. Tá? Então, pode ver que ele está indo do 0 para o 2, do 2 para o 4 e assim por diante, até chegar em 10. Certo? Então, a gente pode fazer essa mudança na escala. Tá bom? Ainda posso alterar o local onde o eixo cruza o outro. Tá? Então, se eu não quiser que ele cruze no 0, eu posso colocar lá, sei lá, cruza no 2. Certo? Então, o eixo Y vai ser deslocado. Ok? Mas o normal é a gente, mais comum, vamos dizer assim, é a gente cruzar no 0, 0. Unidades, se vocês quiserem, eu posso automaticamente mudar para a escala logarítmica na base que eu quiser, ele faz sozinho, sem eu ter que ficar convertendo o meu gráfico, né? Os valores, ele faz isso sozinho. Aqui no caso, para a gente não vai servir muito, mas aí na vida de vocês podem olhar. E eu posso ainda formatar o tipo de número, né? A formatação do número. Então eu estou falando, olha, o que vai preencher aqui? A categoria é numérica mesmo, né? Mas eu tenho todas as outras formatações que a gente já viu lá para formatação de célula, vai se aplicar aqui também. Eu posso formatar como uma porcentagem, como hora, como data e assim por diante. Mas aqui é um número, certo? Casas decimais. Quer casas decimais? Ah, eu quero 3 casas decimais. Não, esse meu número não tem nenhuma casa decimal, certo? Então a gente pode ajustar esse número lá. E está feito aí o meu gráfico. Posso mudar a formatação? Né, a estética, a aparência, pode falar, eu quero um gráfico desse tipo, né? Não, eu quero, sei lá, mudar, tirar a linha de grade. De novo, clico 2 vezes lá nos pontos. Vou mudar o preenchimento do meu marcador. Posso mudar, inclusive, o tipo de marcador. Ah, e agora eu quero, sei lá, um quadrado. Tá bom? Vou preencher de laranja. Contornado de laranja, ok? Então, tá lá, a gente pode mexer nesse gráfico da forma que a gente achar melhor para o que estamos fazendo. Então, aqui também está pronto o gráfico, eu já consigo ver a relação da nota com o tempo de estudo. Ah, será que o aluno que estuda mais tira mais nota? Tem uma relação? É possível ver uma relação? Tá? Então, já está aí para o professor fazer a análise dele. A terceira questão que a gente tem é: apresente em um gráfico a porcentagem de homens e mulheres nos dados. Ok? Eu quero ver isso em um gráfico. Veja que aqui eu separo. Eu só vou puxar esse gráfico um pouquinho para baixo para ele não nos atrapalhar nesse momento.
Então aqui, ó, veja aqui que a gente divide, né, homens e mulheres. No entanto, se eu quero ver numa forma gráfica quantos homens ou quantas mulheres, ou qual a porcentagem de homens e mulheres num todo, eu estou querendo ver uma parte de um todo. Então eu vou usar um gráfico de setores. O gráfico de setores, ele não funciona com o dado dessa forma aqui. Não adianta eu selecionar isso, vou fazer, tá? Chegar aqui e falar assim, olha, insere para mim um gráfico de setores. Olha o que ele faz. Ele considera que 1 e 2 são partes de um todo e ele vai dividir o círculo em todas essas partes. E não é isso que eu quero, né? Então eu preciso gerar aqui para o Excel para eu fazer isso uma planilha, né? uma tabelinha que me diga quantos homens, por aqui, ó, quantos homens, quantas mulheres eu tenho, tá? Quantidade. Posso fazer em porcentagem se me for interessante, né? Eu posso pôr aqui também. E como é que eu faço isso? A gente já aprendeu a fazer isso, né? A gente já aprendeu a fazer isso, então eu posso usar aqui, por exemplo, uma fórmula. Igual, cont C, né? Aqui dentro desse intervalo, eu tiver, olha lá, qual é o seu critério? O número 2. Número 2, porque eu estou falando que número 2 são os homens, tá? Então, conte C. Ele contou 21 homens. Vamos fazer a mesma coisa para as mulheres, tá? Eu só vou travar o intervalo aqui para que eu possa arrastar a fórmula para baixo. Então, arrasto e só altero a minha referência para 1, porque é as mulheres, número 1. Tá? Então, eu tenho 21 homens, 19 mulheres. Como é que eu acho a porcentagem disso? A porcentagem vai ser a quantidade de homens dividido pela quantidade total. Tem um parênteses a mais aqui. De alunos, né? Então, tá aí, 53%. Ok? De novo, deixa eu travar aqui. Gente, estou fazendo aqui só para a gente... Opa! Só para a gente praticar a fórmula. Eu alterei onde eu estava. Só para a gente praticar a fórmula, né? Que também é um dos assuntos aqui do curso. Então, tá lá. Tá feito. E a partir daqui, eu consigo, deixa eu só deixar bonitinho aqui para vocês, eu consigo inserir um gráfico de setor. Ah, vou inserir em porcentagem. Então, eu posso selecionar lá as minhas categorias, então eu tenho 2 categorias só, homens ou mulheres. Selecionei, vou apertar o Ctrl e vou selecionar a porcentagem, tá bom? Selecionei a porcentagem, então eu vou inserir um gráfico de setores, tá lá. Tá? Então, podem ver aqui que ele já colocou os homens em azul, as mulheres em vermelho, ok? E eu posso ainda fazer algumas coisas funcionais nesse gráfico. Por exemplo, é muito comum o gráfico de setores vir com rótulos. Então, clico com o botão direito do mouse em cima do meu gráfico, né, da pizza em si, e venho aqui, ó, adicionar rótulo. Tá? Depois eu posso explorar aí a formatação, se coloca para fora, se coloca para dentro, a cor, dá para mudar bastante coisa. E também esse tipo, o título do gráfico. Então eu vou colocar aqui que esse gráfico é o quantitativo de homens e mulheres na turma. Tá bom? Tá feito. Podemos formatar o gráfico da mesma forma que a gente formatar o outro. Ah, eu quero mudar a cor das mulheres aqui. Cliquei uma vez, ele seleciona tudo. Se eu clico de novo em cima só das mulheres, ele seleciona apenas a informação das mulheres. Botão direito do mouse, formatar ponto. Aí eu posso vir aqui na estética e alterar. Ah, eu quero rosa. Tá bom? Então tá lá, mudei. Ok? Então tá feito o meu gráfico de setores. Uma outra opção, se eu não quero usar... por exemplo, as fórmulas, eu poderia fazer isso numa tabela dinâmica e já inserir um gráfico dinâmico, tá? Então, eu poderia vir aqui
né? Inserir uma tabela dinâmica. E nessa tabela dinâmica, o que eu quero ver? Eu quero ver o sexo e eu quero que ele conte para mim quantos alunos. Nossa, 410? Não faz sentido. Não faz sentido, porque aqui eu estou somando. Né? Eu não quero somar, eu quero contar. Então, eu altero o campo para ele contar quantas vezes o número 1 aparece. Ok? Tá lá. Ah, olha só, tá aparecendo dois números 2 aqui. O que será isso? Vamos olhar na base de dados. Deve ter alguma coisa errada lá. Opa. Ah, já achei. Vejam aqui no cantinho dessa tabela. Vejam aqui, ó. Eu tenho esse lembretezinho, uma informação. O que ele está me falando? Os números estão armazenados como número. Então, eu quero converter isso em número. Se eu converto em número, ele entende como número. Se eu deixar assim, ele está entendendo que isso é um texto. Por isso que ele aparece duas vezes. Eu tenho um 2 que é texto e eu tenho um 2 que é número. Tá? Então, eu converto para número. Ok? Vou verificar se não tem mais nenhum. Não tem. Lembra que a tabela dinâmica ela não se atualiza sozinha. Eu venho aqui nas ferramentas, né, no menu de ferramentas, e peço para ela ser atualizada. Prontinho, temos 21 homens e 19 mulheres, exatamente o que achamos lá pela fórmula. Como é que eu gero o gráfico de setores? Gráfico dinâmico, e eu peço para ele colocar na forma de pizza. Ok. Tá? Aqui a única coisa que acontece é o seguinte, a legenda, né, do sexo, ela está de acordo com o que está preenchido, está preenchido na minha planilha. Tá? Aí eu teria que alterar isso para conseguir ver homens e mulheres, mas nada inviabiliza. No gráfico dinâmico, a gente pode também adicionar os rótulos e tudo mais. Tá? Beleza? Então vamos para outra parte. Nossa quarta atividade aqui é apresentar um gráfico que compare as notas médias das mulheres e dos homens. Notas médias das mulheres e dos homens. E eu quero comparar, certo? Então eu tenho categoria dos homens e das mulheres e eu quero comparar a média deles. O gráfico mais indicado para isso é um gráfico de barras, ok? É um gráfico de barras. Novamente, eu não tenho média e muito menos média de homens e mulheres. Ok? Eu posso usar a fórmula para, da mesma forma que eu quantifiquei aqui, eu pegar e colocar nota média, tá? Então, já vou achar nota média de homens e mulheres. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que média corresponde à soma de todas as notas dividido pelo número de indivíduos lá que eu somei as notas. Então, o que eu poderia fazer? Bom, a nota média dos homens vai ser o seguinte, você vai somar para mim C, soma C, nesse intervalo do sexo, olha lá, meu critério, eu tiver homens, ou seja, 2. E o que você vai somar? O que você vai somar? Vai somar a nota, a coluna da nota é essa daqui. Tá? Então, toda vez que nessa coluna, né, E, eu tiver 2, ele vai lá na coluna C, vai pegar o valor e vai somar. Tá? Toda vez que o 2 aparecer. Então, aqui eu tenho o total da nota dos homens. Se eu dividir pelo número de homens, eu tenho a média desses camaradas aí. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa para as mulheres. Então, soma C. Aqui em E, eu tiver o número 1, e aí você soma para mim nota. Soma nota. Ok? E divide isso pelo número de mulheres. Tá lá, feito. Vou ajustar aqui as casas decimais, porque ele está fazendo um cálculo com muitas casas, e eu quero deixar uma casa apenas. Tá bom? Então, eu calculei a média de homens e mulheres usando fórmula. Ah, eu poderia fazer pela tabela dinâmica? Poderia fazer pela tabela dinâmica. Vou apagar esse gráfico, tá? E vamos lá mexer. Então, agora o que eu quero ver aqui não é mais a contagem dos alunos. Eu não quero contar quantos alunos tem. Eu quero a média das notas. Então, eu vou tirar os alunos e eu vou jogar nota.
Veja, ele está fazendo a soma das notas. É isso que eu quero? Não. O que eu quero é a média. Média das notas. Ok. Tá lá. Médias das notas. Exatamente os mesmos valores que a gente obteve usando fórmula. Tá? Aqui eu já poderia vir, analisar, gráfico dinâmico, e insiro um gráfico de colunas. Ó, que maravilha! Tá? Tá feito o meu gráfico, ok? Só lembrando também que aqui a gente está pegando o dado da forma que ele está lá, né, na planilha, na base de dados, então eu estou vendo 1 e 2, mas eu poderia ajustar isso depois para ser homem e mulher, ou colocar a referência. Nesse gráfico não faz sentido eu ter uma legenda, certo? Não tem sentido isso. Eu posso alterar aqui, por exemplo, o título, colocar notas médias por sexo, tá bom? Consigo fazer toda a formatação que eu faço num gráfico inserido normalmente, eu consigo fazer num gráfico dinâmico, como por exemplo, né? Veja, ó, vamos lá, vamos com calma. A hora que eu clico no gráfico, esse menu que era de ferramentas da tabela dinâmica, ele se expande para ferramentas de gráfico dinâmico, tá? Então, toda a formatação que eu tinha de gráficos, sem estar no gráfico dinâmico, eu tenho agora também. Então, se eu quiser pegar um pré-formatado aqui, eu posso pegar. Se eu quiser colocar título no eixo, eu consigo. Nota média, tá? Se eu quiser colocar título no eixo horizontal, eu consigo. Beleza? Tá feito. Facinho de fazer, né? Com o gráfico dinâmico. Mas vamos fazer aqui com a tabela que a gente criou. Então, novamente, eu vou selecionar minhas categorias, homens e mulheres. E eu vou selecionar as notas médias dele. E vou pedir para inserir gráfico de barras. Tá lá. Homens e mulheres, né? Título do gráfico, posso mudar, posso inserir as legendas, os títulos nos eixos, tá bom? Posso fazer o que eu quiser aqui. Então, tá feito. Eu tenho um gráfico que eu comparo a média de cada um dos sexos aí dos alunos, tá bom? Já dá também para fazer uma boa análise. Posso mudar a cor, se por exemplo, aqui normalmente quando a gente insere uma série de dados, todas as barras são da mesma cor. Posso mudar isso. Né? Se eu falar, não, eu quero que as mulheres apareçam de outra cor. Então o que eu faço? Ó? Clico no gráfico, clico nos pontos. Quando eu clico em algum ponto uma vez só, ele seleciona os dois, ou seleciona tudo que eu tenho no gráfico. Se eu clicar de novo em cima do que eu quero, então eu quero mulheres, cliquei de novo, veja que a seleção saiu daqui, mas permaneceu nesse aqui. São essas bolinhas nos cantinhos que me mostram se o dado está selecionado ou não. Então eu posso vir, aqui tem uma ferramenta rápida que eu poderia usar, ou vou lá em formatar ponto de dados. O que eu quero formatar é a estética, né? E eu quero mudar isso para o meu rosinha, tá bom? Tá feito. Então, eu tenho lá a comparação de homens e mulheres em relação à nota, tá? Feito? Então, essa atividade também já foi. Vamos para a última. Insira a linha de tendência da relação obtida no gráfico 1 e a equação da reta. Aqui eu estou pedindo a equação da reta, né? Na verdade, a equação da linha de tendência. Eu vou trabalhar com uma linha de tendência linear, ok? Então, eu vou olhar aqui para essa relação entre nota e frequência e eu quero tentar enxergar se eu consigo tirar uma equação linear que descreva esse conjunto de dados, tá? Então, como que eu faço isso? Clico nos pontos. Com o botão, com o mouse, né, em cima dessa seleção, com o botão direito do mouse, eu vou em adicionar linha de tendência. Abriu a janela de diálogo. Lembra que o default é sempre no linear, mas é essa mesmo que eu quero agora. Eu quero testar uma relação linear. O que seria uma relação linear? Aumenta a nota, proporcionalmente aumenta a frequência. Ou aumenta a nota, proporcionalmente diminui a frequência, certo? Depende do tipo de relação. Aqui a gente tem uma relação diretamente proporcional, né? Aumentou um, aumentou o outro proporcionalmente. Então ele traça a reta e ainda
eu vou pedir para exibir para mim a equação do gráfico e o r quadrado. Tá bom? Tá lá. Puxar aqui para o canto. Ok? Então ele fala, olha, y, que é a nota, e eu vou mudar isso aqui nesse gráfico, né, para ficar mais fácil. Então eu sei que y, meu eixo vertical, é nota. Então y é nota. Ele vai ser igual esse número vezes o x. O que é o x? É o tempo, tá? Mais aquele número lá. Eu posso ajustar as casas decimais, fazer o que eu quiser aqui. Isso aqui, na verdade, é uma caixa de texto criada automaticamente, tá bom? E o meu r quadrado é de 0,46 mais ou menos. Veja que eu falei para vocês que um r quadrado de 1 quer dizer que o modelo é ótimo, né? Ele descreve praticamente todos os seus pontos, né? Na verdade, ele descreveria todos se fosse 1. Aqui eu estou falando que é 0,5, ou seja, é mal menos, né? É mal menos, bem mal menos. Mas, tá aí, meu modelo linear para nota e frequência seria esse. E nota e tempo de estudo? A gente consegue também gerar um modelo? Vamos tentar. Clico lá nos pontos, botão direito, adicionar linha de tendência, linear, já traçou lá para mim. Veja que essa linha de tendência a gente também consegue formatar ela, tá? Mudar o estilo, mudar a cor, mudar o que vocês quiserem, tá? Como que faria isso? Vocês vêm aqui na parte da estética dessa linha. Então eu coloco ela lá, por exemplo, em preto, tá bom? Mas eu vou mexer nas configurações. Então eu quero uma linha linear, uma equação, né? Uma linha de tendência linear. Eu quero a equação e eu quero o r quadrado. Vamos olhar como é que ficou isso. Veja, o que é o meu y? Meu y é nota. O que é o meu x? O meu x é tempo. Ah, no de cima eu fiz errado, né? No de cima é frequência. Depois eu ajusto lá. Então, nota, tempo, blá, blá, blá. Olha o r quadrado. 0,1. É quase zero. Quer dizer que assim, ó, você pode até tentar fazer uma previsão de que nota o seu aluno vai tirar de acordo com o tempo de estudo. Mas essa equação aqui, ela só vai funcionar em 10% dos casos. Tá? Em 10% das vezes você vai acertar a nota que o seu aluno vai tirar. Então é muito pouco, né? Muito pouco. Um modelo ele tem que conseguir acertar mais do que 50% aí, né? Senão já é meio que um chute, né? 50% de acerto. Tô brincando. Deixa eu só mudar aqui, que aqui não é tempo, né? Aqui é frequência. Frequência, tá bom? Então tá feito. Equações feitas, r quadrado inserido. Aí a gente já pode fornecer aí um relatório bonitinho para o professor analisar como foi o desempenho dessa turma. Ok? E se ele consegue, através dessas funções, né, que relacionam nota, tempo de estudo, nota e frequência, fazer previsões aí sobre o futuro dos seus estudantes. Ok? Então a aula de hoje era isso. Tá? Ah, não, vou fazer mais uma coisinha. Vamos aproveitar aqui que a gente tem a linha de tendência e os pontos. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com as legendas, tá? Então, eu posso pôr legenda no gráfico, vindo aqui nas ferramentas de gráfico, design, adicionar legenda, tá vendo? Posso escolher, por exemplo, uma legenda na lateral aqui. E aí o que ele fala para mim? Olha, o triângulo é a nota, tá? São todos os dados relativos à nota. Na verdade, ele, assim, é o seu ponto, né? Nota, frequência. E esse conjunto, essa linha que está aqui, é um ajuste linear para esses dados aqui que você chamou de nota. Tá? Poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Venho, legenda, vou por embaixo. Então lá, tá falando, ó, aqui são os seus pontos, o quadradinho são os seus pontos. E essa linha tracejada é o seu ajuste linear para essa nota, tá bom? Então a gente consegue colocar legenda. A legenda vai ser muito importante para alguns tipos de gráficos, né? Então que nem aqui, nesse caso, não faz sentido eu pôr legenda porque eu já estou falando aqui que isso são homens e isso são mulheres. Se eu inserisse mais um conjunto de dados, por exemplo, eu olho a média de homens e mulheres na disciplina 1 e olho na disciplina 2, o que acontece
é que a gente aí teria que identificar qual é a disciplina 1, qual é a disciplina 2. Faria sentido outra legenda, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é colocar mais de um tipo de gráfico vamos dizer assim, mais de um conjunto de pontos no mesmo gráfico, tá? Vou tentar fazer isso daqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, a nota, um gráfico de linha. Opa. Depois seria um gráfico de linha vazio, tá? Vou classificar os meus dados aqui. Dados, classificar. Então, eu quero classificar em relação ao sexo, tá? Ok. O que isso faz? Ele só agrupa para mim quem é sexo 1, quem é sexo 2. Porque o que eu vou inserir aqui nesse gráfico de linha, selecionar base de dados, lembra? Eu vou colocar, por exemplo, a nota. Posso pegar qualquer um, sei lá, a frequência dos meninos. 1 a 1. Tá? Pronto. Ok. E eu vou colocar também a frequência. Na verdade, eu fiz primeiro para as mulheres, vou fazer agora para os homens. Opa. Frequência dos homens. Ok. Tá lá. Então, eu tenho esse gráfico aqui, tá? Que eu tenho lá, basicamente, como a frequência dos alunos se comporta, né? Separados por sexo. Então, eu tenho aqui, em vermelho, os homens, no caso, né? Que foi o ponto 2. E em azul, as mulheres, tá? Então, o que eu posso fazer? Vou voltar aqui um pouquinho na série de dados e eu quero dar nome para essas séries, ok? Então, eu vou editar a série 1. A minha série 1 são as mulheres, tá? E a série 2 são os homens. Feito. Então, tá feito lá, tá? Então, dei nome para séries, o que eu posso fazer? Vir e inserir uma legenda. Legenda. Vou pôr embaixo. Então, ele já fala, olha, essa linha com uma bolinha são as mulheres. Essa linha com uma bolinha são os homens, tá? Nota dos homens. Desculpa, frequência dos homens, frequência das mulheres. Tá feito aí. Mas eu posso pensar que eu quero o seguinte, eu não quero ver tudo em linha. Eu quero um gráfico de barras e eu quero um gráfico de linhas. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, eu posso clicar aqui no gráfico. Lá no menu, né, nas ferramentas do gráfico, eu vou em formatar. Opa, desculpa. Design mesmo. Eu vou em design, alterar o tipo do gráfico. E aí, veja que ele me dá as opções, né, convencionais e ainda ele me permite fazer uma combinação. Combinação. Já me sugere barras e linhas. É muito comum trabalhar com barras e linhas, tá? Então, eu posso fazer isso. Como é que eu mudo? Se eu quiser, na verdade, os homens em colunas e as mulheres em linha. Mudei, tá? Ok? Se eu quiser mudar o eixo, já consigo fazer também a linha num eixo, né? A barra em outro eixo. Quando que isso vai ser bom? Aqui eu estou trabalhando tudo com o mesmo dado, é tudo nota, é tudo frequência, então eles têm a mesma ordem de grandeza. Mas eu poderia estar trabalhando, por exemplo, em barras com temperatura e na minha linha o índice pluviométrico. Tá? Então, que são grandezas muito diferentes, tá? Em termos de ordem de grandeza. Então, ficaria estranho olhar os dois no mesmo eixo. Então, eu poderia colocar um num eixo com uma escala e o outro em outro eixo com outra escala. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, aqui, ó, homens, eu quero num eixo secundário. Veja que ele cria um outro eixo aqui e aí eu posso ajustar a escala mais conveniente para aquele conjunto de dados. Tá bom? Então, vou dar um OK. Tá feito lá, né? Esse tipo de gráfico é um gráfico muito usual, muitas vezes a gente precisa realmente usar dois tipos em um, né? E os eixos diferentes, tá?
Galera, então eu acho que por hoje era isso, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí a aula de gráficos. Eu sei que é uma aula rápida, né? Tem muita coisa para se explorar de gráfico. O Excel, cada vez mais, ele vem aprimorando essa ferramenta analítica, né? E muito importante para quem precisa realmente sair simplesmente de gerar um banco de dados, mas passar a fazer análises e tirar conclusões sobre esses dados. Então, os gráficos são uma ótima opção, ok? Então, explorem o menu, tentem mudar o que vocês quiserem, aí cor, legenda, escala, tá? Tendo dúvida, por favor, entrem em contato, façam as atividades, tá bom? E até mais!